Grande alegria. Hoje nós celebramos esta solenidade dedicada à padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Hoje é um dia dedicado também às crianças, né? Porque a festa da padroeira é junto com o Dia das Crianças. E nada mais justo, porque o próprio Jesus indicou as crianças como sendo mais próximas de Deus, porque os anjos conseguem fazer enxergar toda a maravilha do reino dos céus pela pureza do coração que a criança, no seu percurso de vida, possui. Hoje, como todo ano nós fazemos, lembrando a história, né? Claro, Nossa Senhora Aparecida não foi uma aparição como de Fátima, como de Lourdes, diretamente a duas moças, né, e aquelas crianças lá em Fátima. E com isso, Nossa Senhora fez uma comunicação de uma forma muito direta. A nossa história é uma imagem, né? Uma imagem que não saiu do nada, ela foi esculpida por alguém. E uma imagem que se sabe a origem, que veio certamente de Portugal. E, portanto, como a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, melhor, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição, uma imagem comum que roda o mundo inteiro, essa imagem, então, achada no rio, também pelo percurso do tempo, o lodo que se acumulou, terracota, então tudo aquilo fez com que a imagem representasse de uma forma muito interessante a realidade do próprio Brasil, né? Não é porque foi feita na Europa que ela veio limpinha, toda bonitinha, toda com a pele branca, mas na verdade ela escureceu, né? E ali, claro, numa realidade também muito ligada ao Evangelho, onde os pescadores ali no século XVIII, em 1717, encontraram, né, na rede uma parte da imagem de Aparecida, que foi exatamente o corpo, né? Não veio a cabeça. Veio o corpo, que é maior, mais fácil de ser encontrado, porque a rede, quando arrastou naquele lodo que fica embaixo do rio, né, não trouxe peixe nenhum, só trouxe a imagem, né? E aí, são pescadores, são gente pobre. Se fossem pessoas mais ricas, devia jogar de volta no rio e falar, que lixo, não presta. Mas o pobre tem essa mania de recolher as coisas e tentar recuperar. Eu sei porque aqui no bazar a gente fica o tempo todo tentando recuperar as coisas que nos doa, que estão quebradas, que precisa recuperar para tentar vender, para fazer as cestas básicas que a gente distribui aqui. Então veja que não é lixo. Eles entenderam que, poxa, bacana, um pedaço da imagem, vamos guardar. Porque reconheceram que era Nossa Senhora, mas ainda faltava a cabeça. E com isso, iam ficar só com aquele pedaço mesmo. Porque o amor que esses pescadores tinham na devoção à Virgem Maria, que não surgiu ali, já vinha, né, desde o tempo de Jesus, foi ali um momento de dizer, olha que bacana, uma imagem, coisa que eles jamais teriam, porque onde você vai comprar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, vinda de Portugal, que naquela época custava o olho da cara. Mas, certamente, ou jogaram fora, né, pode ter acontecido isso, ou certamente essa imagem caiu, quebrou, e havia-se um costume de jogar no rio as imagens, né? Ou então, nas estradas, você fazia umas capelinhas, e jogava tudo lá com tralha de imagem que não usava mais. Até hoje, em alguns lugares, existem. Quando você viaja de carro por aí, você vê algumas capelinhas, beira de estrada. Quando você para olhar, só tem imagem quebrada ali dentro, não tem uma imagem boa. Daí você diz, mas quebraram todas? Que gente de vândalos? Não, ela já veio quebrada, já botaram ali, porque tiveram algum tipo de preconceito, algum tipo de medo de jogar fora diretamente no lixo essas imagens de santos. E às vezes até aqui trazem. Eu digo, estraçalha, desfigura, vira pó, aí você pode jogar no lixo. Porque na verdade é só uma imagem. O santo não está naquilo, é só uma lembrança. Quando a imagem deixa de fazer lembrança ao santo, você pode destruí-la e jogar fora, sem o menor problema, né? Mas não fizeram isso. Quebrou a cabeça, jogaram as duas coisas no rio e achando que tinha resolvido um problema. Mas vamos pescar, porque pescador pobre vive da pesca. Tem que vender peixe na feira.
Quem viaja para lugares de litoral, lugares assim, tem lugares que é dos pescadores. E às vezes tem lá uma barraquinha do peixe, né? Quem já foi para a Bahia deve ter visto muito. Quem já foi aqui para o nosso litoral de Santos também, não na praia, onde o pessoal faz o banho, mas lugares mais remotos. Tem os pescadores lá, as canoas das pescas. E quer comprar peixe fresco, é lá que você vai comprar. Também não é muito barato, mas você tem que comprar é lá. Veja que maravilha. A grandeza desses pescadores, que num dia comum, tentando pescar no Rio Paraíba, que quem já foi a Aparecida já deve ter a curiosidade de ir até lá, ou da própria Basílica dá para ver, né? Meio de longe, mas dá para ver. E pescando no dia a dia para trazer comida para a sua família. Porque naquela época, o século XVIII, não era uma coisa que... Dinheiro não era uma coisa que você tinha fácil, né? Então as pessoas viviam da agricultura, viviam da pesca, pescavam para comer, nem tanto para vender, como era no dia de hoje. E assim, vamos pescar. Já pescamos uma parte da imagem. Sem perspectiva de querer achar que fosse pescar a cabeça, né? Porque os pescadores eram tão humildes que eles não tinham a menor pretensão de ficar passando a rede para tentar pegar a cabeça de alguma coisa. O que eles queriam era peixe, né? Mas, de novo, vamos lançar a rede. E numa dessas outras tentativas, a cabeça veio junto. E aí colocaram, viram que era realmente da cabeça de Nossa Senhora. Olha que maravilha. Nós temos a imagem agora inteira, né? Está quebrada, mas uma cola resolve. Você põe ali um grude de farinha de trigo, como a gente costumava fazer os nossos papagaios quando era criança, não existia cola. Você pegava trigo e mexia com farinha e virava a nossa cola. E cola bem, né? Quem nunca experimentou, um dia experimente. O que farinha de trigo faz com água quando você passa como cola? Certamente fizeram uma coisa semelhante. E assim, claro, ainda não, tá? Temos que pescar. A nossa pesca não é uma imagem, a nossa pesca é peixe. Quando tiraram essa cabeça da imagem, colocaram ali no barco e lançaram a segunda rede, a tamanha quantidade de peixe que pegaram que eles não conseguiam nem trazer para dentro do barco, né? As outras canoas tiveram que vir junto para poder recolher todo aquele peixe. Então é a chamada pesca milagrosa. E aí eles, na simplicidade, na pouca cultura catequética que eles poderiam ter, devem ter lembrado da pesca milagrosa de Jesus, né? Em relação aos primeiros apóstolos, que foi Pedro, Tiago e João, quando então, no primeiro momento, não pescaram nada, e Jesus mandou, lança a rede do lado direito. E ao obedecer Jesus, aquela rede que veio cheia de peixes. Aí foi o milagre, então, o primeiro milagre da Virgem Maria, a pesca milagrosa. Não parou aí. Porque a tamanha quantidade de peixe, que de uma vez só voltaram para casa. Para que eu vou continuar pescando se não tem nem onde colocar mais peixe? E ali então, enxergaram o milagre da Virgem Maria e, claro, a oração do pobre é a oração do terço. Já falo isso o tempo todo aqui. Oração do pobre é a oração do terço. Agora eles tinham uma imagem que podiam rezar o terço. Porque antes rezavam assim, meio no ar, porque não tinha imagem nenhuma. Moravam em casinhas de sapé, né? Ou em taipas de pilão, né? Que são aquelas construções antigas. Quem já foi para lugares históricos deve ter visto aquelas casas de taipa de pilão, né? Então aquelas casinhas de sapé mais da periferia. Era o que eles tinham, né? Não tinha mais nada. Tanto é que a igreja antiga, a de Aparecida, foi construída em taipa de pilão. É a parte histórica. A nova não, a nova é concreto armado. Mas a antiga, por isso se conserva, taipa de pilão. A mesma coisa, as igrejas dedicadas a Bom Jesus, né? Em Pirapora, mesmo ano, foi encontrada a imagem de Bom Jesus de Pirapora, século XVIII, em 1717, no mesmo ano em que a Virgem Maria foi encontrada lá, encontraram a imagem do Bom Jesus de Pirapora, Bom Jesus de Iguape, tudo na mesma época. E foi um período assim de achar santo no Rio, o Brasil inteiro. Claro, onde foi achado essa imagem virou santuário. Você vai falar, só uma imagem. Poxa, a imagem não muda a vida de ninguém. Mas a ação de Deus no lugar muda. Por isso que Pirapora se transformou num centro de peregrinação de romeiros. E hoje dedicado, né, a uma comunidade religiosa, que até então não eram eles, né? Fizeram até aquela música, sou caipira, Pirapora Nossa Senhora Aparecida, mas eram duas comunidades diferentes que tomavam conta
dos santuários redentoristas, e aqui em Pirapora eram os padres da Ordem de São Norberto. Aí os padres de São Norberto ficaram pequenos, entregaram o santuário Bom Jesus de Pirapora a quem? Aos redentoristas. Então eles cuidam tanto do santuário nacional, quanto do santuário de Pirapora do Bom Jesus, aqui do nosso lado. Né? Meia hora de viagem, 1 hora de viagem, você está em Pirapora do Bom Jesus, que é uma cidadezinha que fica aqui perto. E lá tem, então, essa imagem encontrada no rio, que é Bom Jesus de Pirapora. E mais um pouco, se quiser viajar um pouquinho mais, em Iguape, a mesma imagem. É cópia, uma da outra. Se você pegar a do Bom Jesus, tirar uma foto, e foi lá em Iguape tirar uma foto, você põe junto e falou, mas é a mesma? Exatamente. A mesma imagem do Bom Jesus está lá nesses dois lugares. Aí se você vai para Minas, está cheio de riquezas da parte histórica das igrejas, porque o lugar onde mais se construiu igrejas e se permanece com história é aonde? Minas Gerais e Bahia. Então, em vez de ficar perdendo tempo indo para a Europa, vai conhecer o Brasil. Minas, Ouro Preto, né? Congonhas do Campo, nossos grandes artistas. O pessoal pensa em Michelangelo lá do Vaticano, que é difícil até de ver, de entrar, tamanha quantidade de gente. E tem um esperto aqui do lado, né? Que foi o Aleijadinho, que ninguém conhece a história, que foi tão bom quanto o outro. Né? E nos deixou um legado histórico em Congonhas do Campo. E todas aquelas cidades históricas de Minas, né, que não é uma só, mas tem uma montoeira toda em volta ali de Belo Horizonte e vai até do outro lado do estado. Que coisa maravilhosa. Então Salvador, que também é um centro histórico lindo, maravilhoso, lá na Bahia. E também nesses lugares tem o Bom Jesus. Né? Bom Jesus dos Perdões, Bom Jesus dos Passos, Bom Jesus, um monte. Em que época que encontraram essas imagens? Em que época que começou essa devoção? Na mesma época. E todo lugar virou santuário. E você acha que isso não é mão de Deus? Você acha que os padres daquela época ficaram circulando o Brasil inteiro a cavalo, que não tinha nem trem, não tinha nada de barquinho, né, pelo rio Tietê até chegar nesses outros lugares? Tanto é que o rio Tietê, se você pegar, o máximo que você consegue chegar é Salesópolis, que é a origem dele. E para o outro lado vai chegar de um lugar completamente diferente, lá que é do Paraná, o Rio Grande do Sul, aqueles lados de lá, que desemboca no mar. Então, milagres. Tudo isso é milagre de Deus. E Deus vai agindo, né, através das pessoas que estão ali, sinalizando a sua presença, e ali nasce, então, de gente muito simples. Porque Pirapora o que era? Um lugarejo que ninguém nem sabia que existia, rota da passagem dos bandeirantes. Terra de índio. Parecido o que era? Igualzinho. Um vilarejo que ninguém nem dava atenção de tão ruim que era. E nem dava para passar, porque era um lugar muito montanhoso, que até hoje ele é assim. E as pessoas nem passavam, era lugar dos pobres ali, daquele pessoal que ali morava. Iguape. Iguape até uns anos atrás era um deserto, não tinha nada ali. Ilha Comprida, que o pessoal gostava de ir para a praia, era a praia mais deserta do planeta. Tinha 2, 3 pessoas passeando por lá. Hoje já está diferente, está urbanizado. Né? Iguape cresceu, graças à devoção ao santo, ao Bom Jesus. Mas ali então, Nossa Senhora, essa imagem da Conceição, que foi reconhecida como tal, os pescadores colaram a cabeça, fizeram um cantinho lá na casa de um pescador, e lá, todos os dias, 6 horas da tarde, rezando o terço. Você fala, a reza dos pobres. Eles rezavam. Aí o que aconteceu? Né? Coisas boas começaram a acontecer, assim, surpreendente, que chama atenção. Coisas que acontecem na nossa rotina, a gente nem se dá conta, nem presta atenção, nem nada. Eu vejo isso todo dia. Agora, quando a coisa começa a ser meio que sobrenatural, diferente, que não estava no planejamento, e a coisa é boa, a pessoa diz, poxa, até então a gente não tinha nada. Agora temos uma imagem, a coisa começou a acontecer, se atribui. Né? Você atribui a oração. Você está numa situação ruim, você reza, coloca tudo em Deus e a coisa melhora, se atribui a quem? Ao acaso? O acaso só piora, gente. Não existe coisa de acaso que dê certo. Acaso é uma loteria. Na loteria, sabe como é que é a proporção? 1 milhão perde para um só ganhar.
Então você não pode ficar no acaso das coisas. Toda vez que alguém fala acaso, eu falei, pô, é uma loteria, 1 em 1 milhão. Como é que você pode acreditar numa asneira dessa? 1 em 1 milhão? Prefiro acreditar, né, no 1 milhão que deu certo, contra 1 que não deu. Então veja que é o contrário a lógica. Mas as pessoas sempre querem inverter a coisa para diminuir. Mas uma pessoa inteligente vê a maldade. Uma pessoa inteligente fala, pô, não é isso não, cara. Isso é coisa da sua cabeça, só você enxerga no avesso. Nós enxergamos real, você enxerga no avesso. Porque eu enxergo milhões de pessoas abençoadas e você não consegue ver isso, né? Porque na sua cabeça você criou uma estrutura de pensamento que tenta negar essa graça de Deus na vida dessas pessoas. Aí, é claro, milagres foram acontecendo, milagres dos pescadores, você tem toda uma sala de milagres lá, que um pedacinho dela conta a história. Na entrada, quando você está entrando, você vê o barco, você vê os painéis, que contam a história da trajetória da Virgem Maria. Até você entrar naquele salão enorme, cheio de fotos, de coisas, dos milagres que aconteceram ao longo dessa caminhada da comunidade ali de Aparecida. E assim, claro, quando acontece coisa boa, começa a atrair gente. Ué, não é à toa que começa a ir gente para lá, gente que precisa, gente necessitada. A fama da imagem começou alcançando ao redor, pessoas em volta. E a coisa foi crescendo de tal forma que o padre da paróquia ali da região, não era de Aparecida, era da outra cidade, enxergou aquilo e falou, está acontecendo lá, tem mais gente lá na casa do pescador do que aqui na minha igreja, que também era pequenininha. Falou, vou celebrar a missa lá. Ué, viu oportunidade? Devoção à Virgem Maria, coisa católica. Ele tem que ir lá, ele é responsável. E foi. E começou então a celebrar missas ali. Então, bom, vamos ficar na sua casa, vamos fazer uma capelinha aqui, né? Vamos construir uma igreja pequena para o pessoal que vem, né? Nem que seja só uma capela tipo cemitério, que só o padre fica lá dentro e todo mundo lá de fora. Ué, pelo menos vai ter. É assim. E fizeram, né? Só que, não ali embaixo, na margem do rio. Vamos dar um destaque a Nossa Senhora. Já que ela é tão importante, vamos construir a igreja, a capelinha, no lugar mais alto que a gente tiver aqui perto do rio. Por isso que é tão alto lá, aquele santuário. Você vê que tem até uma passarela que você tem que andar e você vai subindo, 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 até chegar lá no ponto. Que é o ponto mais alto ali do centro da cidade. Que é o lugar onde eles dedicaram. Está ali, então, a primeira construção. Maravilha, mas não parava de crescer. Milagre, milagre, coisas acontecendo, a ponto de chegar o momento de precisar construir uma igreja um pouquinho maior, que coubesse umas 200 pessoas, pelo menos. Beleza, construíram a igreja velha. E depois, também não ficou pequena. Aí foi erigida a santuário, né? Melhor, santuário. E depois, hoje, ela não é mais santuário, ela é chamada de basílica. Basílica é o grau mais alto que uma igreja local pode conquistar na hierarquia das igrejas no mundo. Acima de basílica, não tem mais nada. E a basílica maior é a do Vaticano, que também não é a principal. A basílica principal é a Basílica Lateranense, que fica em Roma, um pouquinho do outro lado do Vaticano. Quem já foi para a Itália deve conhecer, foi para Roma, deve ter visitado. Porque as pessoas focam no Vaticano, mas se esquece que antes dele existia uma outra, que era a Basílica Lateranense, né? Chamada Basílica de Latrão, na linguagem portuguesa. E ali, então, passou a ser a mãe de todas as igrejas. E outras foram sendo construídas, e assim até chegar aqui no Brasil, onde se construiu, então, uma grande igreja que demorou muito para construir. Quem tem mais de 50 anos deve lembrar, se era menininho ainda estava construindo. Hoje você tem 50 ainda não acabou. Hoje vai fazer 60 anos, a igreja ainda não está pronta. Por quê? Porque se fez a estrutura para celebrar missas. Agora está fazendo o acabamento. O acabamento é uma coisa muito demorada, né? Principalmente dos recursos que você precisa. Então veja que Aparecida até hoje, a Basílica está em contínua construção. Mas graças a Deus você já tem como Basílica.
E hoje ela se tornou também pequena. Acreditem, é pequena. Porque quem for lá hoje não consegue entrar dentro da Basílica. Quem vai lá no domingo também não consegue entrar. O único dia que você consegue menos aperto é dia de semana. Menos aperto. Porque se tiver caravana, se tiver romarias de outros lugares vindo do Brasil, até na segunda-feira vai estar lotado. Tamanha devoção se espalhou pelo Brasil inteiro. Então hoje nós queremos agradecer toda essa comunhão de amor que Nossa Senhora abençoando o seu Brasil. A outra festa do outro lado do Brasil, sabe que o Brasil é meio dividido em dois, né, na festa de padroeiro, porque a padroeira oficial do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Mas a mesma Nossa Senhora, num outro título, é celebrada em outro lugar, que é Círio de Nazaré, que é a Nossa Senhora também, celebrada. Esses dias aí, grandes festividades lá na região onde ela é cultuada, amada, por conta de tantas coisas boas que aconteceram por lá também. É a mesma Virgem Maria, não é uma outra. Mas a forma particular de prestar a homenagem, nós prestamos no título de Aparecida. Eles prestam homenagem à Nossa Senhora no título de Círio de Nazaré. Só isso que muda é a forma como eles viveram essa relação pessoal. Nós vivemos uma relação pessoal com Nossa Senhora como Aparecida. Eles viveram uma relação pessoal com Nossa Senhora como Círio de Nazaré. Vamos brigar por conta disso? Quem tem mais devotos? Quem tem mais devotos? Nossa Senhora Aparecida ou Círio de Nazaré? Eu acho que a gente não pergunta isso. Porque se for perguntar, nós perdemos, né? Você sabe que o Círio de Nazaré junta milhões, bilhões de pessoas lá. E aqui junta 100 mil, 200 mil pessoas. Então, na contabilidade, a gente perde. Mas se pensar que é a mesma pessoa, você tem que somar. Então, não é divisão, é soma. Tantas pessoas que participam lá do Círio de Nazaré, esses milhões que compõem lá, e esse número também, esses milhares de pessoas que vão à Aparecida. Não é para dividir, é para somar. Então você tem um número estratosférico de tamanha devoção que Nossa Senhora tem. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Amém. Creio em Deus Pai,